refletir nos mobiliza a todos e a todas. Quero cumprimentar e agradecer ao presidente da SIC pela oportunidade de sempre sediar os bons eventos que ajudam a construir essa cidade. E quero cumprimentar os que compartilham comigo desse momento que eu diria que é de reflexão e aprendizagem por meio do diálogo colaborativo sobre o ecossistema que temos. Bom, a Universidade Brasileira, historicamente, ela precisou se ressignificar, a partir do momento em que ela entendeu que o que ela produzia academicamente precisava resultar em impacto para melhorar a vida das pessoas. Esse movimento ele não é tão antigo assim, ele é muito recente. Nós, no estado de Santa Catarina, temos um movimento ainda mais singular em âmbito nacional, que na década de 60, há 60 anos atrás, nós tínhamos no estado de Santa Catarina apenas um ponto de formação, que era em Florianópolis, uma Universidade Federal e uma Universidade do Estado de Santa Catarina. E as forças sociais das regiões, incomodadas com o fato de que seus filhos não poderiam ficar na sua cidade para estudar, mobilizaram-se, pressionaram os municípios, os órgãos públicos naquele momento, e começou a implantar, então, aquilo que eu chamo de um primeiro case de inovação social na educação em Santa Catarina, que foi a criação das fundações educacionais conhecidas como instituições comunitárias de ensino superior, criadas por lei municipal, não estatais, porém organizações da sociedade civil que reinvestem os seus resultados a bem da própria sociedade. Há 49 anos atrás, essas instituições se organizaram numa entidade que se chama Associação Catarinense de Fundações Educacionais, que é a ACAF, a qual tenho o desafio, eu diria, no momento atual, de presidir. E de lá para cá, essas instituições se ressignificaram muitíssimo. E hoje elas são um case importante de inovação em todo o seu ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, mas um ponto muito importante de inovação social e de cultura empreendedora. Hoje, nós formatamos os nossos currículos dessas 14 instituições comunitárias de educação superior do Estado de Santa Catarina, e vou falar do Estado de Santa Catarina, se me permite aqui, porque eu acredito que produz significado para o público que estamos dialogando nesse momento e para o ecossistema que temos aqui. Essas instituições hoje, todas elas têm o seu ecossistema de inovação e todas elas têm a cultura empreendedora circundando o currículo de formação. Mas, para além disso, elas têm pontos de atenção, serviços organizados, projetos e programas que têm por finalidade a formação do empreendedor e a inovação social. Chego então à Universidade de Extremo-Sul Catarinense, a qual está sediada nessa cidade, tem a abrangência do sul do estado e responde aí pela formação de mais de 15 mil estudantes hoje, Hoje temos 15.100 estudantes na nossa universidade, temos uma extensão universitária muito pujante, com mais de 500 projetos aí para toda a comunidade, e temos aqui um ecossistema de inovação no qual nós temos um ponto de atenção que trabalha dentro do hub de inovação, trabalha a inovação social. Só no ano de 2022 nós tivemos mais de 5.000 pessoas das comunidades, passando por esse sistema e buscando mentoria para a implantação dos seus negócios, fortalecimento dos seus pequenos negócios, empreendedor lá na comunidade que vende cachorro-quente, por exemplo. A mulher empreendedora que queria produzir o seu negócio e colocá-lo em ação. A mentoria, além da mentoria
todo o processo de aceleração desse negócio e para empresas mais estruturadas, inclusive o processo de internacionalização. Com relação à inovação social, mais precisamente, nós temos na Abadeus o nosso grande ponto de conexão. Com a Abadeus que nós aprendemos, enquanto universidade de 55 anos, ela tem 55 anos, nosso mestre, e é com ela que nós estamos buscando construir novas oportunidades a partir de então. Logo, respondendo a tua pergunta, a Universidade Brasileira Catarinense Cristiumense, e acredito que a fala dessa universidade possa expandir para muitas outras, ela se ressignificou ao longo do tempo, buscou conectar-se com as demandas sociais, trouxe a cultura empreendedora transversalmente na sua formação acadêmica e produziu, a partir dos resultados que ela mesma reinveste, novos produtos, projetos e serviços que atendam as demandas sociais e as pessoas em situação de vulnerabilidade, em primeiro lugar, porque o conceito que ela traz de inovação social não é o de tecnologia ou de produto, e sim o de transformação com novas soluções daquilo que já está posto, não para o lucro, mas para o bem viver em sociedade. Isso que eu acho que é importante colocar. Muito bacana, né? O lucro, queria fazer um destaque para isso, o lucro nem sempre é só econômico. O lucro é social, o lucro é de conhecimento. Quando uma pessoa entra numa instituição e sai com mais conhecimento, ela sai com excedente de conhecimento. Então a gente tem que entender o lucro como um excedente de valor que foi criado. Então as instituições têm essa capacidade. Isso é muito bonito porque o excedente de riqueza que a educação cria, produz, gera, é extraordinário fator de multiplicação de todos os outros excedentes de riqueza que a gente pode ter. Eu queria, obrigado pela... acho que Santa Catarina tem uma força muito grande de mostrar o exemplo. E a gente às vezes, dentro do país, a gente fala, dentro de Santa Catarina, a gente tem as instituições de ponta que tem que servir de referência para as outras, assim como Santa Catarina é referência para outros estados do Brasil. Então, a gente tem que aproveitar a referência, a gente não precisa ficar recriando a roda, a gente precisa ajustar a roda para o nosso terreno. Esse é o nosso grande desafio. E aí eu queria trazer uma pergunta para o Rodney, que a gente está acostumado a que o terceiro setor venha fazer sempre pedido do assistencialismo. A gente precisa da assistência para sobreviver. A gente está vendo uma mudança dramática, né? Uma inovação muito forte, muito poderosa do terceiro setor, entrando numa questão onde você está sendo mais associado à área de desenvolvimento econômico, ao invés da área de assistência, né? Por quê? Porque a gente sabe que no médio e longo prazo é o empreendedorismo que tira as pessoas da assistência. A assistência é do lado da urgência. E a gente precisa ter essa reserva. A gente teve um momento da pandemia que era um momento de assistência. Acabou? Vamos voltar para o desenvolvimento, porque a grande força de evolução é a gente promover a educação para o empreendimento. Promover o olhar para a inovação. Aqui a gente pode fazer melhor, aqui a gente tem um problema, aqui tem um buraco no caminho. E faz despertar isso no jovem, seja do ensino médio, seja do ensino universitário, traz um poder para o ambiente social, ambiental, econômico, muito, muito poderoso. Como é que essa mudança do terceiro setor ir para uma outra secretaria? Bom, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Thomas, professora Luciana, doutora Luciana Zedeta, o Diogo, né? Diogo representando a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, especialmente a Shirley, que é a nossa anfitriã, que organiza esse segundo Fórum Internacional de Inovação Social. Os amigos que eu conheci, especialmente o Luiz, lá de Medellín, nós tivemos lá em Medellín a oportunidade de conhecer o ecossistema de Medellín, e o Luiz foi uma das pessoas que nós conversamos lá, conhecemos.
Estivemos em Portugal também, não conheci o Felipe lá em Portugal, mas acho que a Chile conheceu, mas sejam muito bem-vindos. Ela fugiu, né? Enfim. Mas, doutor Thomas, só me deixa falar um sentimento. Preâmbulo. Não, me deixa falar um sentimento aqui, porque eu prestei atenção bem atentamente à tua palestra, às tuas falas, achei muito legal. Mas o mais legal que eu achei foi quando no início tu falou assim, legal que eu estou vendo aqui, vocês se reconhecem como ecossistema. E aí me remeteu lá atrás de 2017, quando então, no meu primeiro ano de mandato como vereador da cidade, eu tive a oportunidade de ser vereador de 2017 a 2020. Né? Esse tema da inovação, da tecnologia, veio para mim logo no começo. E aí eu tomei isso como uma bandeira minha, como vereador, e fui trabalhando junto com todas as instituições, né? E aí eu não vou citá-las todas aqui para não cometer o erro de não citar alguém, né? Mas a gente começou trabalhando, escrevendo a lei de inovação do município de Criciúma, né? E aí eu fui até a Unesp, conversei com a professora doutora Luciana Serena, que também tinha recém assumido a Unesp, e falei, doutora, reitora, nós precisamos ter uma lei de inovação, estou trabalhando nesse tema como vereador, e eu preciso da ajuda da Unesp para a gente escrever. E a reitora disse, colocou uma pessoa da equipe da Unesp para me ajudar a redigir a lei, e aí a gente trabalhou. O grande objetivo da lei, primeiro que nós identificamos naquela altura, é que havia muitas iniciativas, mas muitas dessas iniciativas de forma isolada. E os atores do ecossistema não se reconheciam como ecossistema. Né? E então o principal objetivo da lei, além de ter um ambiente regulatório, né, que proporcionasse, que incentivasse, né, que desse condições para que aquele que quer empreender pudesse buscar amparo legal para que pudesse empreender e ter essa possibilidade, mas precisava criar esse ambiente de que as pessoas se reconhecessem, se conhecessem, se reconhecessem, né, e criar de fato e estimular o desenvolvimento desse ecossistema. Então, quando você chegou aqui, nas suas primeiras palavras agora, você disse, poxa, legal, eu consigo ver que vocês se reconhecem como ecossistema, isso nos dá muita alegria, né, porque isso é resultado, de fato, do trabalho de todos aqui, todos, né, não sou eu, não é só a universidade, não é só a prefeitura, não é só a SIC, não é só as outras instituições, mas é todo um conjunto de instituições, de pessoas que estão trabalhando com esse olhar, né? E aí, lógico, a Abadeus tem um olhar especial, a gente tem um carinho muito grande com a Abadeus, porque ela acaba proporcionando chegar até lá a ponta mesmo, lá na comunidade, lá onde as pessoas estão vivendo em situação de vulnerabilidade, lá onde a vida acontece, né? Assim como a gente fala no âmbito da política, que o Brasil de fato ele acontece nos municípios, não é lá em Brasília, né? E com todo respeito ao nosso representante do Estado, o Estado já está mais perto, o Brasil parece muito longe para o cidadão comum, né? Mas os municípios são as coisas aqui do município que acontecem, né? E há instituições como a Abadeus que nos auxiliam, que fazem muitas vezes um papel daquilo que o Estado era para fazer como sua missão, que não tem braços para fazer, ou que não tem, além de não ter braços, muitas vezes não há recursos para fazer. Instituições como a Deus fazem, proporcionam, permitem que as pessoas lá na comunidade possam ter acesso à informação, possam ter acesso a metodologias, possam ter acesso aos equipamentos que elas podem tirar suas ideias do papel e fazer dessas ideias um negócio. Então, o município de Criciúma sempre viu e tem visto cada vez mais com bons olhos o papel do terceiro setor, porque ele acaba fazendo aquilo que às vezes o município não queira fazer, né? Que não consegue fazer. Nosso prefeito, o prefeito Salvador, ele é um prefeito inovador, um prefeito trabalhador, ele se empenha muito para fazer as coisas do município, mas tem coisas que o governo não consegue fazer, não tem braço suficiente. E aí são essas instituições do terceiro setor que nos permitem criar todas essas possibilidades. E aí sim, com relação
criando essas oportunidades, criando esse ambiente, a inovação ela vai surgir, não digo naturalmente, mas a gente acaba estimulando isso nas pessoas. Muito bacana essa. Obrigado pela contribuição. Acho que quando a gente começa a perceber essa contribuição, a curiosidade de sair, visitar o município de Medellín. Antioquia é um estado extremamente inovador, culturalmente, na questão de inovação social. Eu tenho feito muito trabalho lá e eu reconheço isso. Então, assim, tem que tirar o chapéu para reconhecer, falar, vamos para outro lugar, vamos ver o que o outro está fazendo, porque dessa perspectiva a gente não concorre. A gente não é concorrente ao município daqui. Por que ele pode ser município irmão com outro país? Não tem cidade irmã, né? Universidade irmã com uma universidade de outro país. Então, que figurinha que eu posso trocar para a gente completar esse álbum, para ter uma seleção melhor? Todo esse processo é reconhecer, de novo, a interdependência, reconhecer que a gente alcança até um pedaço. É reconhecer que o Estado não tem que ser grande ou pequeno, ele tem que ser pequeno onde as iniciativas privadas, terceiro setor ajudam, o tamanho da necessidade dos nossos constituintes. O governo pode ser muito pequeno na área de telefonia celular hoje, porque eu lembro, meu primeiro negócio foi alugar telefone fixo, porque ele custava $10 mil um telefone fixo. E a saída do governo de um setor tornou um setor inclusivo. Todo mundo, até o carroceiro, tem um celular que seja pré-pago para chamar o serviço, para tirar o entulho. Olha que coisa mais inclusiva. Permitiu que uma pessoa que não sabe ler nem escrever seja um empreendedor. Olha que coisa, que inovação social. O fato da gente tomar a decisão foi ótimo. Tem gente para tomar conta disso. Né? E aí vem a responsabilidade da perspectiva do Estado, né? Porque a gente sabe que o Estado é articulador de uma região, né? O município é onde a coisa acontece. As outras instâncias são instâncias de articulação e de defender o interesse mais coletivo, né? Como é que a gente está, desde a perspectiva do Estado de Santa Catarina, defendendo uma articulação diferente, né? Alcançando o que a gente está articulando aqui a nível município, a nível interno? Como é que vamos representar aí fora? Porque a demanda é bem diferente. Você vê que a secretaria não é da assistência social, é a secretaria do desenvolvimento econômico, da inovação, e a mesma coisa só começa a cair na perspectiva do Estado, né? Naturalmente você começa a ver o movimento aí, vai sobrar para cá, né? Como é que a gente se prepara para esse movimento que a gente começa a ver aí embaixo do... Boa tarde a todos. Quero agradecer a Chile pelo convite. Acho muito importante essa aproximação, né, entre o público estadual, municipal, o judiciário, o terceiro setor, é tudo muito importante. Acho que o Estado ele mostra, o governo que está começando agora, o governador Jorginho, ele mostra a importância que ele dá para o setor de tecnologia e inovação, a partir do momento que desde o início ele já faz a fundação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, mostrando a importância que está dando no setor, né? É um setor que movimenta fortemente o nosso PIB, vem crescendo muito, né? Desde o início, o governador ele passa para a gente o seguinte: nós precisamos ter a empresa, o setor privado, no centro do eixo, para que todas as políticas públicas possam estar traçando e apoiando esse ente privado, porque é ali que realmente acontece o desenvolvimento econômico, né? E o desenvolvimento econômico acaba irradiando para todos os entes depois, principalmente o cidadão final. Dentro dessa fundação da nossa secretaria, a outra importância que o governador é muito forte, como você falou, é que a indicação veio política, a indicação veio da própria Associação Catarinense de Tecnologia. Então, o secretário foi indicado, foi voltado para cá, de indica quem vocês acham que é uma pessoa muito importante do setor, e trouxe o Marcelo Fett, secretário que conhece muito tanto o desenvolvimento econômico quanto na área de tecnologia e inovação. E dentro da secretaria, a gente começa a traçar projetos, né, e criando gerências, traçando projetos hoje, pensando muito no fomento do mercado, né, realmente fomento do mercado. Então,
gente hoje tem um projeto que é o Unidos, que já é uma continuação, que a gente está criando esse projeto, que é uma gerência para estar analisando negócios e startups querem estar apresentando para o governo. Porque todo mundo que é uma pequena empresa, às vezes tem uma ideia inovadora e quer apresentar para o ente público como um potencial cliente, né? E não sabe como chegar no ente público. Então a gente tem hoje o projeto Unidos para estar analisando, hoje está dentro do Centro de Inovação em Florianópolis, a nossa ideia é que comece a espalhar para todos os centros de inovação do Estado. Depois disso, nós temos projetos que é onde chega realmente, até estava conversando com a Sheila sobre isso, que é onde começa a chegar realmente mais a ponto. É o projeto ali, que é uma gerência para o projeto de desenvolvimento de novos talentos. Então, a gente está finalizando agora um projeto que a gente quer pegar desde o pessoal do ensino fundamental, ensino médio e o adulto, depois que sai realmente do colégio, né? Passa a ser tratado já como adulto. Então, tem muitos projetos rodando. E para a gente, onde a gente encontra que é o eixo principal dessa conexão entre ente público, entre Estado principalmente e o cidadão final, são os centros de inovação do Estado. Né? Então a gente tem hoje 15 centros de inovação dentro da rede catarinense, sendo 13 com verba pública e 2 privados, mas é onde a gente vê muito esse centro de inovação como hub, né? Como sendo o hub realmente de projetos que possam atingir o cidadão final. Principalmente o Centro de Inovação Social. O projeto da Aladeus é muito importante porque, assim, já dando um exemplo, dentro dessa parte de formação de novos talentos, a gente tenta trazer crianças, adolescentes mais carentes para dentro do Centro de Inovação, para eles começarem a conhecer o mundo que é o Centro de Inovação, o potencial de recebimento de salário lá na frente, que realmente paga um pouco mais do que a média normal do mercado. Só que às vezes o choque é tão grande quando eles chegam dentro do centro, com uma criança carente, um adolescente carente, que grande maioria dessas crianças que a gente traz, elas não retornam. Tendo curso gratuito, tendo todo um apoio, mas elas não retornam. Então, essa é a grande importância. Se eles estão trazendo para dentro do centro, eles não estão retornando, é muito importante, mais ainda importante, ter projetos como o Centro de Inovação Social que vai lá dentro da comunidade. Né? Então, ali sim, dentro da ponta, a gente consegue, através de políticas públicas, tendo parceria com o Centro de Inovação Social, principalmente o social, que está dentro da comunidade, está mais próximo ainda da ponta, para daí sim a gente conseguir colocar a mão do Estado, o apoio do Estado em cima, poder estar apoiando realmente na ponta a parte do setor de inovação.